Vamos conversar um pouco com o Kênio Pereira, falar sério, vamos. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da UAB Minas. O Kênio, com a pandemia, né, Kênio? As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, tendo aumentado inclusive o trabalho home office. E diante dessa nossa situação, e nova situation, muitas pessoas que desejam um maior espaço, como de uma casa, passaram a realizar obras para aumentar o seu conforto. Alguns construíram coberturas, telhados nas áreas privativas dos apartamentos, seja no térreo e tal. Essas obras têm gerado conflitos, como é o que é relatado agora pela ouvinte Elaine, que solicitou ao Chamada Geral uma análise jurídica do caso. Vamos ouvir? Olá, aqui é a Elaine. Como a Rádio Itatiaia possui excelentes advogados de renome, gostaria que vocês me orientassem no seguinte caso. Comprei um apartamento novo na zona sul de Belo Horizonte e dentro do prazo de escritura e pagamento para a construtora, a vizinha do apartamento de baixo, que possui uma área privativa descoberta, construiu uma estrutura metálica com telhado do muro do prédio até a parede de acesso do meu apartamento. Subiu mais de 1 metro da área comum do prédio para construir esse telhado. Simplesmente o ladrão sobe e entra na minha casa andando pelo telhado construído. Fui informada pelos condôminos que a construtora autorizou. Se a construtora autorizou, eu quero rescindir o contrato, não quero mais esse apartamento. Porque olhei na prefeitura e falaram que essa obra é ilegal. E isso gera perda de valor do meu imóvel, insegurança total. Como faço para retirar essa obra? Vocês acham que facilita a entrada do ladrão e desvaloriza o imóvel, colocando em risco a minha segurança? Elaine, quem vai te responder é uma das pessoas que mais entendem do assunto no Brasil. Boa tarde, doutor Kênio Pereira. Olá, Eduardo Costa. É um grande prazer estar aqui com você novamente, juntamente com os ouvintes da Rádio Itatiaia. Doutor Kênio, é um relato, assim, daqueles que, primeiro, que arrepia. Segundo, doutor, que eu fico imaginando a quantidade de gente que está passando pelo pedacinho que ela está passando. As pessoas extrapolam, né? Isso é próprio dos humanos e tal. O que o senhor pode falar para essa ouvinte? Certamente a propriedade tem limitações. Primeiro, a lei federal, Código Civil, que proíbe qualquer construção de maneira a colocar em risco a segurança ou no incomodar ou prejudicar o vizinho. Esse é um ponto da lei federal. Com relação aos municípios, né, eles possuem Código de Obras, Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo. São regras que limitam os direitos de construção de acordo com o coeficiente de aproveitamento e outro fator fundamental. Quando a construção é de um edifício, que é uma propriedade coletiva, essas regras são mais rígidas. E há um fato interessante: quando o construtor aprova o projeto, ele não pode ser modificado a não ser com a votação unânime da coletividade. Então, há regras, sim, que limitam o direito de construção de maneira a gerar segurança para a coletividade. Aí, ó, gente, tudo o que está no papel tem que ser respeitado. No caso da construção de um edifício que é composto por vários apartamentos, inclusive com unidades térreas, que tem áreas nas laterais ou nos fundos do terreno, quem compra um apartamento pode modificá-lo, fazer uma cobertura ou um telhado nessa área externa? Quando a pessoa compra um apartamento, uma loja ou uma sala no condomínio, ela faz parte de uma construção coletiva. Essa construção foi aprovada e não pode ser alterada de forma nenhuma. Em especial quem compra um apartamento térreo. Se a pessoa compra esse apartamento térreo com uma área privativa nos fundos ou no lateral, e se por acaso esse apartamento não atende às suas necessidades, que ele venha comprar um outro imóvel, comprar um imóvel maior, uma casa. O que ele pode fazer é entrar dentro do edifício e começar a fazer puxadinhos, fazer adaptações como se fosse uma casa. Isso não pode ser permitido de forma alguma em função do respeito à coletividade, ou seja, todos os proprietários são donos do edifício e cabe a cada um, né, manter a sua propriedade sem qualquer alteração construtiva. Caso o construtor ou o corretor de imóveis venha a afirmar ao pretendente que ele está pensando em comprar, que ele vai poder realizar obras na nova área privativa, pode comprar que depois você faz uma cobertura de vidro e tal, você pode ampliar a sala. Essa autorização
pós-habite-se, permite, deixa, compra. Assim que tiver o habite, você vai lá e faz. Não é bem assim não, né, doutor? É uma regra no mercado que o construtor, ele é habilidoso, porque ele faz o projeto e procura construir o máximo possível. Todo construtor, em geral, esgota o coeficiente de aproveitamento, que é o potencial construtivo, para vender mais área construída e ganhar mais dinheiro com isso, que é muito saudável. Agora, o corretor, o construtor, quando fala que alguém pode construir a mais numa área privativa, no caso, num apartamento térreo, essa alegação, ela é maliciosa e irregular, porque tal construção, no caso, ela é ilegal e, logicamente, que o construtor não vai permitir essa construção antes que ele obtenha o habite. Quero colocar bem claro que o construtor, quando vende o apartamento, em especial na planta, entrega as unidades, ele não permite que ninguém faça nenhuma obra, porque se houver uma acréscimo de construção, ele não consegue o habite, que é conhecido como baixa construção. Ele não conseguindo isso, ele não consegue, no caso, a matrícula do imóvel no cartório, juntamente com essa aprovação da prefeitura, e fica impedido de financiar os apartamentos. Então, o que eu quero colocar, que o construtor, ele quando fala que pode construir a mais depois do habites, ele está fazendo uma coisa ilegal, o que ele não faz antes do habites porque vai ter prejuízo. E outro fator interessante, qualquer obra a mais irregular, isso pode afetar a garantia do imóvel de 5 anos. Então tem construtor que não fala nada quando alguém faz obra irregular, porque ele acaba sendo beneficiado no futuro, porque se houver um defeito no prédio, uma infiltração, vazamento, alguma coisa nesse sentido, ele vai colocar a culpa em quem fez a obra irregular e pode vir a prejudicar todo o edifício em função dessa obra que não deveria ser executada. Tem um monte de gente que sabe tudo de lei nos ouvindo agora. Doutor Eduardo Machado Costa, meu xará querido, por exemplo, desembargador. Aí, doutor, eu vou lá e compro um apartamento no térreo. E eu sou uma simpatia. Ei, gente, tudo bem? Vamos fazer um churrasquinho. E vamos para a Assembleia e falo, ô, gente, eu trabalho em Itatiaia. Autoriza eu fazer aqui uma coberturazinha para guardar meu carro? A turma fala, vamos quebrar o gai dele. Só que eu arrebento com o visual do Quênio que está no 2º andar. O Quênio tem direito de ir lá na justiça e barrar? Um fato interessante que o Código Civil, ele prevê a segurança dos proprietários dos apartamentos em geral. Porque mesmo que a Assembleia venha aprovar uma obra nova, e se essa obra vier a prejudicar um apartamento, tirando a sua luminosidade, abafando, qualquer prejuízo à unidade, essa inovação poderá ser impedida por esse proprietário prejudicado. Então, o artigo 1342 do Código Civil garante o quê? O respeito ao projeto original. Então, não depende apenas da Assembleia aprovar, depende também de evitar ou que essa obra não venha a gerar dano a terceiros e que a prefeitura também aprove a obra e conceda o alvará de construção. Isso é interessante porque há situações em que a pessoa pode comprar potencial construtivo ou outorga onerosa para aumentar a construção, até de uma casa. Mas um fato que é fundamental, qualquer obra nova que venha gerar insegurança, criar, no caso, uma cobertura, uma coisa que venha a ser uma escada para um ladrão, né? Aumentar, no caso, uma área construída rente ao muro do vizinho, isso poderá acarretar prejuízo. E esse prejuízo desvaloriza o imóvel do vizinho. Então, em cima disso, esse vizinho pode sim entrar com a ação e, ao entrar com essa ação ou notificar a prefeitura, ele impede a aprovação desse projeto. Então, o fato é que a prefeitura pode aprovar um projeto com a compra de potencial construtivo ou outorga onerosa, mas se houver um prejuízo efetivo ao vizinho, ele pode impedir sim essa aprovação em função do receio justo de ter seu imóvel desvalorizado. Falar em segurança, aí o cidadão chega e fala pro vizinho, eu vou fazer um muro cercando essa área de lazer aqui, que é pra gente ficar mais seguro. Pode até ser, só que aquela obra vai alterar a fachada do edifício. O que a lei exige, doutor? Mesmo que ele faça uma obra que aumentou o muro que circular o lazer ou o muro lateral com uma grade nova, tal obra exige votação unânime, ou seja, se o prédio tem 30 apartamentos, tem que ter 30 votos, porque no caso vai alterar a fachada ou os muros ou as áreas comuns e dessa forma a alteração de fachada exige o quórum unânime qualificados, todo o condomínio. Doutor, há como o comprador do apartamento que foi prejudicado com a obra realizada
após a BITS exigir indenização da construtora, doutor? Porque há casos em que a construtora consegue o habite e depois faz obras ampliando até para um proprietário amigo ou o próprio dono da construtora, essa obra nova gerando dano a um outro apartamento, esse proprietário prejudicado pode sim exigir uma indenização ou até mesmo, dependendo do caso, romper o contrato em função dessa quebra contratual, ou seja, o construtor não tem direito de fazer obras depois que consegue o habite. Então, se a pessoa quer construir, que ele faça tudo antes de vender. Depois que ele vendeu qualquer unidade, a alteração do projeto é proibida. A própria lei 4.591 prevê isso. A pessoa constrói na planta. Se quiser mudar depois que vendeu as unidades, só com votação unânime. Então, o construtor não pode vir a criar novidades após a venda do imóvel ou após a concessão do habite. Obrigado, doutor Kelly. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e estou sempre à sua disposição para a gente poder fazer outras pautas bem interessantes aí para a população, orientando em relação à compra e venda de imóveis, a locação, bem como os condomínios. Um grande abraço para todos. Muito interessante. Kelly Pereira.